1 Reis, capítulo 17, a nossa mensagem, o título da nossa mensagem hoje é O que fazer nos dias de crise? Essa mensagem está baseada no capítulo 17, do versículo 1 ao 24, mas nós faremos a leitura nesse momento até o versículo 7. Eu convido você a acompanhar essa leitura e permanecer com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Diz assim o texto: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até aí por enquanto. Feche seus olhos, mais uma vez. Pai amado, não há nenhuma dúvida em nosso coração de que a Tua palavra é suficiente, inerrante, viva e eficaz. Também não há nenhuma dúvida em nosso coração que em nós nada temos. Em mim eu nada tenho para oferecer à Tua igreja, por isso nos dobramos diante do Senhor para suplicar, Pai, a Tua ajuda, a Tua intervenção, que seja o Teu Espírito conduzindo a exposição da Tua palavra, que seja a Tua voz escutada nessa noite de forma clara, de maneira que a nossa vida seja impactada e transformada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, vamos entender aqui o contexto dessa passagem. Acabe foi o pior rei de Israel. Diz a Bíblia que o rei Acabe fez o que era mal perante o Senhor. O texto diz, no capítulo 16, depois você pode ler com mais calma, diz que Acabe cometeu mais abominações para irritar o Senhor do que todos os reis antes dele. E como se fosse pouco, todas as abominações praticadas pelo rei Acabe, ele se casou com uma mulher perversa, a rainha Jezabel. Certamente você conhece essa mulher. E ela trouxe para a nação de Israel a adoração a Baal. E além disso, Jezabel se mostrou decidida a extinguir a adoração a Jeová, o Deus verdadeiro, e levar todo o povo de Israel a adorar somente a Baal. Quem é Baal? Precisamos entender para que fique claro o texto que lemos. Baal era considerado o deus da fertilidade. Eles acreditavam, irmãos, que Baal era responsável por enviar chuvas. Quando chovia muito, diziam eles, foi Baal, Baal enviou chuva. E se chove, consequentemente, a colheita vai ser abundante. Sem chuva, não tem colheita abundante. Se não tem colheita, não tem prosperidade. Então, quando chovia, tinha colheita e tinha prosperidade na nação. Se Baal é o Deus que manda a chuva, eles entendiam que Baal era o Deus da prosperidade, que mandava abundância para a nação. É como se ele, Baal, fosse responsável pela prosperidade da nação. E o rei Acabe decidiu então ceder
os desejos da rainha Jezabel, e o plano da rainha era exterminar os adoradores de Jeová e conduzir todo o povo a servir Baal. E aí, nesse contexto de idolatria, nesse contexto de abominações praticadas contra o Deus de Israel, Deus então levanta um homem, Elias, o profeta Elias. E é aqui que começa o capítulo 17, a passagem que nós iremos meditar. Veja mais uma vez aí o versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Querido irmão, o profeta de Deus, de forma muito corajosa, confrontou o rei Acabe. Ele se colocou diante do rei e diz: olha, tão certo como vive o Senhor, nos próximos anos não vai ter chuva em Israel, nem chuva e nem orvalho, irmãos. Sabe, quando não chove, mas amanhece tudo molhado, a plantinha molhada, nem isso não vai ter nos próximos anos, disse Elias. Elias é boca de Deus, é Deus falando com o rei. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos, nesse versículo? Deus está destruindo o Baal. É como se Deus estivesse falando para Acabe assim: Acabe, você está colocando a sua confiança no lugar errado, você está confiando em Baal, confiando que ele há de enviar chuva, confiando que ele há de enviar colheitas abundantes e prosperidade para a nação, mas para que você saiba que Baal não é nada, não vai chover em Israel, nem chuva e nem orvalho nos próximos anos. Pode pedir Baal, não vai ter chuva, para ficar claro que Baal não é Deus, coisíssima nenhuma. E se não tem chuva, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem renda, não tem alimento. E o resultado é seca, o resultado é escassez, o resultado é miséria, o resultado é fome, o resultado é dificuldade. Para quem for lá no sertão da Bahia, o Léo esteve lá, eu estive lá, a maior parte do ano sem chover, a seca é algo terrível, a escassez é algo terrível. Portanto, começou na nação de Israel uma crise terrível. E essa é a pergunta que nós faremos para o texto. E agora? O que fazer diante da crise? E veja, meus irmãos, muitas vezes a gente faz como Acabe. Quantas e quantas vezes a gente coloca a confiança em outras coisas. A gente para de confiar em Deus e a gente coloca a nossa confiança em outras coisas, seja no nosso recurso, no nosso trabalho, enfim, qualquer outra coisa que não seja Deus. Aí às vezes Deus precisa cortar, como Ele fez aqui com a nação de Israel. Vocês estão confiando em Baal para ter chuva, para ter prosperidade? Então não vai ter chuva, para vocês aprenderem que eu sou Deus que manda chuva. Eu sou o Deus verdadeiro. Às vezes Deus faz isso conosco. A gente começa a deixar de confiar em Deus e confiar em outras coisas, para a gente aprender a depender de Deus. Às vezes Ele corta algumas questões. O que fazer então diante da crise? Irmãos, nós conhecemos aqui toda a narrativa e sabemos que essa crise aqui, na nação de Israel, durou 3 anos e meio. Só foi chover novamente quando Elias se encontrou com o rei Acabe, de novo, lá no episódio, quando ele desafiou os profetas de Baal e fez ali o desafio dos deuses, que desceu fogo do céu, só ali que foi chover de novo. Então passou 3 anos e meio, 3 anos e meio que durou essa chuva, essa seca. E sabe o que Acabe fez durante esse tempo de crise? Ao invés de Acabe reconhecer a sua idolatria, reconhecer que ele estava equivocado, se prostrar diante de Deus, falar: Senhor, tem misericórdia de mim, nós cremos que só o Senhor é Deus. Ao invés de fazer isso, o que ele fez? Vou matar Elias. Ele continuou conduzindo o povo à adoração a Baal, e é como se ele pensasse assim: a culpa é de Elias, porque ele que disse que não ia chover, ele que jogou uma praga na nação. Ao invés de quebrantar o seu coração permaneceu duro, idólatra, conduzindo o povo à idolatria, e agora ele começou a perseguir o profeta de Deus, desejando matá-lo. Agora perceba, meus irmãos, se a situação do povo estava ruim, a de Elias estava pior ainda,
porque além da crise que a nação estava enfrentando, o rei e a perversa rainha Jezabel estavam enviando pessoas para todas as cidades, procurando Elias, a fim de matar o profeta Elias. O que fazer, irmãos, quando crises se levantam diante de nós? O que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, lembre-se que você depende somente de Deus. Pode colocar o próximo slide, por gentileza? Em primeiro lugar, lembre-se que você depende somente de Deus. Querido irmão, entenda, com crise ou sem crise, você depende somente de Deus. Se as circunstâncias estão favoráveis, você tem um emprego, você tem um salário, a sua empresa está caminhando bem, nesse cenário positivo, você não depende dos seus recursos, você não depende da força dos seus braços, você não depende do lucro da sua empresa, você não depende do seu salário, nesse cenário você depende somente de Deus. E se as coisas mudarem, e se esse cenário mudar, e se a crise chegar de repente, você agora perdeu o emprego, você agora não tem mais o seu salário, a sua empresa não dá o lucro que dava, o cenário mudou completamente, mas tem uma coisa que não muda, irmãos, você continua dependendo somente de Deus, seja no cenário positivo ou no cenário negativo, nós dependemos de Deus. Esse é o fato que continua imutável, qualquer que seja o cenário, precisamos entender, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos dá o fôlego de vida, é Deus quem nos dá saúde dia após dia para trabalhar, é Deus quem abre porta de emprego, é Deus aquele que supre todas as nossas necessidades, é Deus que permite a crise, é Deus também que no tempo certo faz a crise cessar, é Deus que faz a chuva parar, é Deus também que na hora certa manda chuva com abundância sobre a terra, é de Deus e somente de Deus que nós dependemos. Quando os recursos acabam, meus irmãos, o nosso Deus, Ele continua sendo o nosso provedor, e o desafio para nós é confiar não nos recursos, é fácil confiar nos recursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha confiança está nisso, mas o desafio para nós é confiar no provedor, é confiar em Deus, ainda que não haja os recursos, sempre haverá Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele está conosco, sempre, até a consumação dos séculos, nós dependemos de Deus. Diz a Bíblia que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Querido irmão, nós dependemos de Deus mais do que dos recursos, de Deus que muitas vezes nós depositamos ali toda a nossa confiança nos recursos e não no Deus que provê todas as coisas. Precisamos nos lembrar dessa verdade, com crise ou sem crise, dependemos de Deus. E aqui nessa passagem, a crise começou e ela vai durar 3 anos e meio, e Elias começa então a ser perseguido pelo rei e pela rainha. O que Elias faz nesse cenário de crise? Elias, ele fez exatamente o que Deus o orientou, é isso que nós precisamos fazer o que a palavra de Deus nos orienta. Veja o versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, olha que coisa boa, irmãos, que coisa maravilhosa, nesse momento de crise, Deus trouxe uma palavra de orientação para Elias, ou seja, era terrível o que ele estava vivendo, mas Deus estava cuidando dele, Deus estava conduzindo a sua vida, Deus trouxe uma palavra para orientar o teu servo. E qual foi a orientação de Deus para Elias? Versículo 3 e versículo 4, veja aí. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo
te sustentem. Depois da orientação do Senhor, o que Elias fez? Volte os seus olhos aí para o versículo 5 e o versículo 6. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Elias ficou nesse lugar por cerca de 1 ano, irmãos. 1 ano ali recebendo o cuidado de Deus. Pão e carne de manhã, água fresca ali da torrente, toda vez que desse sede, e de noite o que ele comia, irmãos? Pão e carne de novo, irmãos. Os corvos traziam para ele todos os dias. Ele estava ali recebendo o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o sustento de Deus. Nesse tempo então de escassez, nesse tempo de crise, Deus estava sustentando e protegendo o seu servo. Há uma lição preciosa aqui para nós. Deus nunca nos conduz a um lugar onde Ele não possa nos proteger e cuidar de nós. Qualquer que seja o lugar onde o Senhor nos enviar, Ele há de cuidar de nós, Ele há de nos proteger em todo o tempo. Acontece, meus irmãos, que aquele ribeiro, ele secou. Depois de 1 ano de seca, não tem ribeiro que permaneça jorrando água. O ribeiro secou, acabou a água. Veja o versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Imagina agora a situação de Elias, mais uma vez, tinha pão, tinha carne e tinha água, mas agora a água acabou, e sem água não dá para sobreviver. Sair daquele lugar era perigoso para Elias, porque o rei estava atrás dele, a rainha estava atrás dele. O que fazer? Se ele ficar ali, ele morre de sede. Se ele sair dali, ele corre o risco do rei o pegar, do rei matá-lo. E agora? Não tem mais água. E agora? Lembra daquela poesia? E agora, José? Quem conhece essa poesia? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E às vezes essa é a pergunta que a gente faz para nós mesmos. E agora? Veja, as coisas estavam de um jeito, de repente tudo mudou. E agora você não sabe o que fazer. E agora você não sabe mais o que vai ser do seu futuro. Você olha para frente e não tem mais perspectivas com relação ao futuro. O que eu vou fazer? O que vai ser do meu futuro? Sabe o que Elias fez? Mais uma vez, ele se voltou para o Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem a solução para todas as coisas. Entenda algo no seu coração. Quando você não sabe o que fazer, quando você está em uma situação assim, onde você não sabe o que fazer, Deus sabe exatamente onde você está, Deus sabe onde você tem que ir, e Deus sabe o que você precisa fazer. Portanto, quando você não sabe o que vai ser do seu futuro, entenda isso, Deus, Ele já está lá. Ele já está cuidando de todas as coisas e preparando os detalhes, preparando o caminho que você deve trilhar. Portanto, essa é a segunda lição que nós vamos destacar aqui nesse texto. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Não tenha medo das incertezas com relação ao futuro, Deus já está lá. Ele está conduzindo todas as coisas. Querido irmão, veja comigo mais uma vez o versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor. Mais uma vez, quando ele não sabia o que fazer, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meu amado, esse versículo 8 é uma declaração do Senhor que representa que Deus de fato cuida da gente.
mostra para nós que Deus sabe o caminho que nós devemos trilhar. Significa, querido irmão, para nós uma resposta quando nós nos achegamos a Deus e buscamos em Deus orientação, quando nós não sabemos o que fazer, para onde ir diante da crise que nos cerca, diante do medo do futuro, diante das incertezas com relação ao amanhã. O nosso Deus, Ele tem a resposta. Ele está cuidando de todas as coisas quando nós não sabemos. Elias, de fato, ele não sabia o que fazer, mas ele tinha a consciência de que Deus sabia o que precisava ser feito. E isso foi o suficiente para ele obedecer à palavra de Deus, e ele fez tudo conforme a palavra de Deus para a vida dele. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que Deus sabia, e ele seguiu todas as orientações do Senhor. E veja, meu irmão, a ordem de Deus aqui para Elias foi uma ordem estranha. Lembra, no domingo passado, a ordem de Eliseu para aquela viúva foi uma ordem um pouco sem sentido, foi uma ordem estranha, mas cabe a nós confiar em Deus e obedecer. Essa ordem de Deus para Elias também foi estranha. Ele mandou Elias ir para Sarepta. Sarepta ficava perto de Sidom, e Sidom, irmãos, era a cidade natal, sabe de quem? Da rainha Jezabel, a perversa rainha que queria exterminar os adoradores de Jeová e que estava caçando o profeta Elias. Ou seja, se ele fosse para lá, ele estaria vivendo em território inimigo, ele iria correr risco de ser pego e de morrer. Perceba, por que Deus está mandando ele ir para lá? Não é perigoso? E além disso, irmãos, Deus disse que ele encontraria uma viúva, e essa viúva iria sustentar Elias, o que não faz nenhum sentido nesse contexto, porque as viúvas, nesse contexto aqui, eram pessoas necessitadas, que não tinham mais uma fonte de renda. Então, racionalmente, não faz sentido o que Deus está falando aqui para o profeta. Todavia, quando Deus ele está direcionando as nossas vidas, cabe a nós obedecer e deixar o resto nas mãos do nosso Deus, porque nós não vivemos de explicações humanas, mas nós vivemos pelas promessas do nosso Deus. Querido irmão, o nosso Deus, ele sempre nos orienta, ele sempre tem uma palavra para nós. O problema é que às vezes nós não escutamos, às vezes nós não buscamos a orientação da palavra de Deus, ou quando nós não escutamos, nós temos dificuldade de obedecer. Mas Elias, ele obedeceu à orientação de Deus. E meu amado, a obediência é um retrato da fé, é uma evidência da fé. Não existe fé se não houver obediência. Porque veja, a fé, quando você coloca em prática a confiança em Deus e caminha debaixo da orientação de Deus, mesmo que você não conheça o caminho, mesmo que você não saiba o que vai acontecer lá na frente, mas você sabe de uma coisa: Deus já está lá, Deus está me guiando, isso basta, isso é o suficiente para eu caminhar. Isso é fé, é confiança. Martinho Lutero disse certa vez: eu não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir, eu não sei, mas eu conheço bem o meu guia. Isso é suficiente, irmãos. Nós não precisamos conhecer o caminho, conhecer o futuro, nós precisamos confiar naquele que conduz as nossas vidas. Perceba que Elias aqui, ele não sabia o caminho todo. Ele estava em uma situação difícil, não tinha mais água, ele não sabia o caminho todo, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia o próximo passo. E o próximo passo era: vai para Sarepta, e lá vai ter uma viúva que vai alimentar você. Veja aí o versículo 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Veja, meus irmãos, depois da orientação do Senhor, ele obedeceu,
E quando ele chegou na porta da cidade, tinha ali uma viúva. Será que foi coincidência ele se encontrar ali com uma viúva? É claro que não. Foi a providência divina, foi a mão poderosa de Deus. Porque, queridos irmãos, não existem coincidências em nossas vidas. O que tem é a mão de Deus, é o Deus soberano que governa a história, que faz tudo para a felicidade do seu povo e para a glória do seu nome. As rédeas do universo estão nas mãos bondosas, poderosas e soberanas do nosso Deus. Aquela viúva estava ali não por coincidência, mas porque a providência divina a colocou ali, conforme Deus já havia falado com o profeta Elias. O nosso Deus, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Elias pediu água, com toda certeza ele estava com sede, mas além de água, Elias fez um outro pedido para essa mulher. Veja o versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu pão, irmãos. Agora veja a resposta dessa mulher. Revela para nós a sua condição de vida, a miséria que essa mulher estava vivendo, versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação dessa mulher, quando Elias fala: traz um pedaço de pão, e ela diz: olha, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu acabei de pegar aqui alguns gravetos, eu vou fazer a nossa comida, e nós iremos comer e morrer, porque não há nenhuma outra alternativa para nós, é a nossa última refeição, depois disso não tem esperança, não há o que fazer, nós comeremos e morreremos. E aí veja o que Elias disse no versículo 13, irmãos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Meu irmão, olha para cá, você entendeu o que Elias fez aqui? Ela falou: olha, só tem um pouquinho de farinha, é o suficiente, eu e meu filho vamos comer, depois vai acabar e não vai ter nada. Aí Elias disse assim: não, tudo bem, pode fazer, mas primeiro traz um pedaço para mim, depois você come o seu filho. O que você responderia para Elias, irmãos? Fala: você não entendeu o que eu disse? Eu não tenho, muito mal eu tenho para eu e para o meu filho. Mas perceba, Elias continuou no versículo 14, e ele esclareceu a situação. Se ele tivesse parado aqui no verso 13, talvez ficaria estranho, mas veja, ele continuou, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Querido irmão, a palavra de Deus para aquela mulher, através do profeta Elias, era o seguinte: enquanto a crise em Israel durar, não vai faltar farinha nem azeite na tua panela, o Senhor há de sustentar você todos os dias. Vai lá primeiro, acredite na palavra de Deus, faz um pedaço de pão para mim, traz, depois come você e o seu filho. O que essa mulher fez, irmãos? Ela confiou na palavra de Deus, e é isso que nós precisamos fazer, confiar no que Deus revela para nós, nas escrituras sagradas, na Bíblia, na sua palavra. Ela confiou e ela obedeceu. E o que aconteceu depois que ela obedeceu a palavra de Deus? Versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa. O que, irmãos, que está aí? Muitos dias. Mas ela não disse que era a última refeição e que depois de comer eles iriam morrer, porque não havia nenhuma alternativa mais. Todavia o texto diz que depois que ela obedeceu, que Deus deu para ela essa palavra, eles comeram muitos dias. Sabe o que é isso, meu amado irmão? É Deus providenciando o pão nosso de cada dia. Perceba, aqui Deus não encheu a despensa dessa viúva de farinha e de azeite, não. Ele foi providenciando aqui diariamente aquilo que elas precisavam
pelo que o texto diz, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: ela foi lá, preparou uma refeição e todos comeram. No outro dia tinha farinha na panela, tinha azeite na botija, ela preparou outra refeição e todos comeram. E no outro dia tinha farinha, tinha azeite, ela preparou, todos comeram. Depois de um mês tinha farinha, tinha azeite, todos comeram. Depois de um ano tinha farinha, tinha azeite e todos comeram. Provavelmente a crise tenha durado nesse momento aqui mais uns 2 anos ainda. E Deus sustentou essa casa diariamente, com farinha e com azeite. Perceba, aqui ele não fez um milagre e encheu a despensa daquela viúva, não, ele deu o que eles precisavam dia após dia. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus multiplicando a comida na minha mesa, na sua mesa, diariamente. E às vezes a gente não para agradecer a Deus, a gente não para perceber o milagre de Deus nas nossas vidas todos os dias, quando tem um prato de comida, irmãos, quentinho ali, todos os dias para a gente comer. É a providência divina, é a mão de Deus que nos sustenta, que nos dá saúde, que possibilita todas as coisas para nós. Querido irmão, o que nós aprendemos aqui, é que nos dias de crise não há o que temer. Não vai faltar farinha e azeite em nossa casa, não vai faltar aquilo que você precisa para a manutenção da sua vida diariamente. Deus há de suprir, querido irmão, todas as nossas necessidades, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Mas nós temos a tendência de ver milagre de Deus somente nas coisas extraordinárias. Precisamos aprender a perceber a mão poderosa de Deus nesses pequenos detalhes. Quando todo dia a gente tem ali na mesa pão, quando todo dia a gente tem uma refeição, a gente precisa aprender a ser grato a Deus, a parar e não fazer somente uma oração mecânica e superficial, mas parar um tempo com a nossa família, com a mesa posta, e agradecer a Deus. Bendito seja o Senhor. Pai, muito obrigado, porque esse alimento aqui é a Tua mão sobre as nossas vidas, é o Teu cuidado, é a Tua provisão, é a Tua providência. Louvado seja o Senhor, e agradecer, e ser grato a Deus por esse milagre diário, da multiplicação do pão nosso de cada dia. Precisamos aprender isso, irmãos, porque isso é cuidado de Deus, é amor de Deus, é a providência de Deus, e Ele há de cuidar de nós, seja em uma circunstância de crise ou em um momento, em um cenário positivo, sempre nós dependemos do Senhor. Agora veja o versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse verso afirma, ou melhor, reafirma a graça de Deus, a providência de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Querido irmão, nos dias de crise, quando a circunstância mudar, quando você não souber o que fazer, lembre-se disso, Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você, Deus sabe exatamente o que você precisa fazer, Deus sabe exatamente para onde você deve ir. Portanto, não tenha medo do futuro, seja o que for que o futuro nos trouxer, Deus já está lá, o nosso Deus estará conosco, nos conduzindo e providenciando todos os detalhes da nossa vida. Portanto, faça como Elias, confie o tempo todo e obedeça a Deus, porque Ele está cuidando de nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, o que fazer em dias assim? Lembre-se de algo muito importante. O nosso Deus, Ele ainda faz milagres, não segundo a nossa vontade, não quando nós ordenamos, mas Ele faz milagres segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua soberania, segundo os seus propósitos benditos, mas Ele continua poderoso para realizar muito mais do que nós temos condições de imaginar. Meu amado, essa viúva, como nós vimos até aqui, ela já estava experimentando os milagres de Deus em sua casa, mas nessa casa onde Deus estava cuidando de tudo, onde Deus estava sustentando, de repente aconteceu algo terrível.
aconteceu uma tragédia. Se a história terminasse aqui no versículo 16, estava tudo maravilhoso. Só que em histórias reais, coisas ruins também acontecem. Nós não estamos imunes às crises, ao luto, à dor, às tragédias. Veja o versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Perceba, querido irmão, que agora o sofrimento, a dor, o luto agora chegou na casa dessa mulher. Veja, a reflexão para nós é a seguinte: a caminhada humana é assim mesmo, é cheia de altos e baixos. Olha essa história que nós estamos meditando aqui, irmãos. Começou uma crise na nação de Israel, Deus mandou Elias para a caverna, ali ele foi sustentado com pão, carne e água. De repente estava tudo bem, mas a água acabou, ele precisou sair dali. Ele se encontrou com uma viúva, ele abençoou a viúva também abençoou a vida do profeta. E queridos irmãos, Deus fez milagres ali naquela casa, estava sustentando aquela casa, mas de repente algo terrível acontece, aquela mulher agora está sofrendo, e o que essa mulher faz? Ela procura Elias, e ela fala com ele. Veja o versículo 18, então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela procurou Elias: por que Deus permitiu isso? Você veio aqui para matar o meu filho? E Elias, então, o que ele faz? Ele se volta para Deus mais uma vez. Meu amado, entenda algo: toda a movimentação do profeta Elias está debaixo da direção de Deus, do cuidado de Deus. Veja o versículo 19, ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E querido irmão, quando Elias clama ao Senhor e pede a intervenção do Senhor, o que acontece? Versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Veja, algo extraordinário aconteceu, houve uma intervenção sobrenatural do nosso Deus. Versículo 23, volte aí os seus olhos, querido. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. E qual foi o resultado desse milagre? Versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Perceba que somente agora, depois de tanta coisa já ter acontecido, mas somente agora ela disse: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor de fato e de verdade está na sua boca. Querido irmão, Deus tem um propósito bom em todas as coisas, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, mas Deus tem sempre um propósito bom em tudo o que faz. Esse milagre da ressurreição do filho dessa viúva é o primeiro milagre de ressurreição que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o Deus que ressuscitou o filho dessa viúva é um Deus imutável, é um Deus que continua o mesmo, é um Deus que é poderoso para transformar qualquer realidade que o cerca. Você precisa crer nisso, você precisa encher o seu coração de esperança, mesmo nos dias de crise, mesmo nos dias de dor, mesmo nos dias difíceis. O nosso Deus, Ele é poderoso para intervir e mudar qualquer realidade, e assim Ele o faz. Quando faz parte dos seus propósitos benditos, Ele faz, porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Portanto, meu amado irmão, enche o seu coração de esperança, jamais deixe de crer nesse Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que tem conduzido a nossa história de uma forma gloriosa
para o nosso bem e para a glória e o louvor do seu nome. Enche o seu coração de esperança, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado do seu povo desde a antiguidade, e Ele continua cuidando de nós. Agora veja, meu amado, eu quero concluir essa passagem, lembrando que essa crise aqui, ela passou. Essa crise que iniciou ali na nação de Israel, ela passou. Durou 3 anos e meio, mas ela passou. Lá no capítulo 18, a palavra do Senhor veio para Elias dizendo: darei chuva sobre a terra. E aí Elias se encontrou novamente com o rei Acabe, depois desses 3 anos e meio, e ele pediu o rei para reunir todo o povo no Monte Carmelo. E Elias ali desafiou os profetas de Baal. E você conhece bem essa história. Ele disse: olha, vocês vão clamar a Baal, para que Baal mande fogo do céu e consuma esse holocausto. E eu vou clamar ao Deus de Israel, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Perceba, irmãos, o contexto aqui. Deus parou de mandar chuva, porque o povo estava confiando que Baal que mandava chuva, para ficar claro que o Deus verdadeiro é Jeová, o Deus de Israel. Depois desse tempo todo, quando que a crise passa? Quando Elias se encontra novamente com o rei, e manda o rei reunir o povo, e desafiou os profetas de Baal. Então, meus amados, vocês conhecem a história. Os profetas de Baal começaram a clamar, passaram horas ali rogando a Baal para que ele enviasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto, e absolutamente nada aconteceu. Depois Elias orou ao Senhor e disse: ó Senhor, manda fogo do céu, queima esse altar, para que esse povo saiba que há Deus em Israel. E o que aconteceu, irmãos, quando Elias clamou? Caiu fogo do céu. Era a chuva que eles queriam, né? Caiu fogo do céu. Deus respondeu com fogo, e o fogo consumiu o holocausto. E diz o texto que todo o povo começou a gritar: esse é que é Deus. Que todo o povo reconheceu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus de Israel. E depois disso, o que acontece? Elias começou a orar, e ele orou por 7 vezes, pedindo para que o Senhor enviasse chuva, para acabar com aquela seca, para acabar com aquela crise. E na 7ª vez, o seu servo foi olhar se tinha alguma nuvem. Aí o que ele disse, irmãos? Tinha nuvem? Tenho a nuvem, mas é pequena, é do tamanho da mão de um homem. E Elias então disse: é o suficiente para a gente saber que vai descer chuva do céu. E naquele dia, meu amado irmão, Deus mandou chuva abundante sobre a nação de Israel, e aquela crise teve um ponto final, e aquela crise cessou. Meu amado irmão, você que tem vivido dias de crise, dias difíceis, eu quero dizer para você que Deus vai mandar chuva, ou seja, a crise vai passar, não há nenhuma dúvida disso. Sabe por quê? Porque nenhuma crise, nenhuma tempestade dura para sempre. Toda crise tem um fim, tem um início e tem um fim. Toda tempestade tem um fim. Você pode ter a firme convicção de que no tempo certo vai passar. Essa crise aqui durou 3 anos e meio. Nós não sabemos quanto, pastor, eu estou vivendo algo difícil, quando que vai passar eu não sei, mas eu sei que na hora certa Deus vai abrir os céus e mandar chuva abundante, e Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. O propósito aqui foi todo o povo reconhecendo que Baal não é o Deus verdadeiro, mas o verdadeiro Deus é o Deus de Elias. E o propósito de Deus sempre é bendito, sempre é para a glória do teu nome e para o bem do seu povo e para a sua igreja. Se Ele permitiu a crise, Ele tem um propósito bom e vai passar. Creia nisso. Agora, deixa eu dizer algo para você. Enquanto a crise não passa, é difícil demais. E talvez você não esteja sabendo o que fazer. Como que é difícil, irmãos? Às vezes, no meio da crise, e a gente para, o que eu faço
diante dessa situação? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? E às vezes a gente não tem a resposta. E às vezes a gente pergunta para Deus e o céu permanece em silêncio. Então eu disse para você, a crise vai passar, Deus tem um propósito bom nisso, mas enquanto ela não passa, talvez você esteja perdido sem saber o que fazer. Ou talvez você esteja como o rei Acabe, com o coração duro. Era para ele ter quebrantado o coração diante de Deus, se prostrado diante de Deus e reconhecido: o Senhor que é Deus, manda chuva, tenha misericórdia de nós, Baal não é o verdadeiro Deus, eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida. Às vezes você está com o coração duro também, às vezes seu coração está uma pedra e você não se dobra diante de Deus, pedindo a Deus ajuda, auxílio. Talvez você esteja confiando em outras coisas, batendo cabeça, eu vou resolver esse negócio. Talvez o que Deus quer é que você se curve diante dEle, e entenda que você depende dEle, que somente Ele pode resolver todas as questões. Portanto, eu quero orar nessa noite, por mim e por você. A crise vai passar, nós temos falado aqui sobre o Deus que intervém, e a gente tem visto exemplos na Bíblia de intervenções do nosso Deus. Mas enquanto a crise não passa, o que a gente precisa fazer? Quero orar nesse sentido, que a nossa oração seja como a atitude de Elias aqui. Se você ler esse texto com calma depois, lê essa história, começa a prestar atenção em todos os detalhes. Acontecia alguma coisa, todo o movimento de Elias era debaixo da orientação do Senhor. Eu quero convidar você a fazer essa oração, para que tenhamos essa atitude diante de Deus, para que Ele nos oriente, para que tudo o que a gente fizer seja conforme a orientação da palavra do nosso Deus. Feche seus olhos onde você está e coloque-se diante do Senhor em oração. Pense um pouco em tudo que nós falamos aqui. Alimenta o seu coração com esperança, meu irmão. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes quando o vento bate forte demais, a gente perde a esperança. O nosso pensamento é o seguinte: não vai ter jeito. Só que eu quero dizer para você, à luz da palavra do Senhor, que há uma solução, há um Deus poderoso, ainda que seja impossível aos seus olhos. É possível para o Deus que criou os céus e a terra, é possível para o Deus de Elias, o Deus que mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. É possível para o Deus que permitiu essa crise, que fez a chuva cessar por 3 anos e meio na nação de Israel, mas que no tempo certo deu a ordem e choveu de forma abundante naquele lugar. É possível para o Deus que criou você, meu amado irmão, o Deus que viu quando você nasceu, o Deus que acompanha a sua trajetória, o Deus que vê quando você derrama lágrimas e ninguém vê. Deus vê, Ele está lá e Ele se importa com você. Ele está vendo todas as coisas. É possível, há esperança, em Cristo há esperança, para qualquer que seja a crise que venha a nos cercar. O desafio para nós é, até a crise passar, o que faremos?